Olha só, todo santo dia, no mundo todo, balões meteorológicos sobem lá para a estratosfera, coletam um monte de dados e, puf, simplesmente desaparecem. Mas, espera aí, será que a história termina assim, do nada? Hoje a gente vai descobrir a segunda vida incrível que esses aparelhos têm. É uma jornada que mistura tecnologia, uma verdadeira caça ao tesouro e, claro, muita criatividade. Imagina a cena. Alguém está lá, caminhando no campo, tranquilo, e de repente olha para cima e vê um objeto pequeno descendo de paraquedas. Não parece um avião, nem um drone. O que será que é isso? Chegando mais perto, o mistério continua. É um paraquedas pequeno, vermelho, uma linha de nylon e uma caixinha de isopor com uma antena saindo dela. Parece até coisa de filme de espionagem, né? Mas a identidade real disso é ainda mais legal. Esse objeto tem nome. É uma radiosonda. Pensando de um jeito simples, é uma mini estação meteorológica, super leve, feita para ser carregada por um balão. E ela vai toda recheada de sensores para medir como está o tempo lá em cima, na nossa atmosfera. Mas antes da gente mergulhar na segunda vida dela, a gente precisa entender a primeira. A missão original de uma radiosonda é super importante tanto para a ciência quanto para o nosso dia a dia. Para ter uma ideia, os dados que essas sondas coletam podem ser a diferença entre um dia de sol perfeito para ir à praia ou para a colheita e a necessidade de se preparar para uma enchente que pode parar uma cidade inteira. Previsão do tempo não tem mágica, é ciência pura. E o que exatamente ela mede enquanto sobe? Bom, a sonda vai registrando a pressão atmosférica, a temperatura e a umidade. Ao mesmo tempo, o GPS dela vai traçando a posição. Com isso, os meteorologistas conseguem calcular com uma precisão incrível a velocidade e a direção do vento em cada altitude. Isso não é uma coisa que acontece num lugar só, não. Existem estações de lançamento espalhadas pelo Brasil inteiro. É um esforço coordenado, tocado principalmente pela Força Aérea, para criar um verdadeiro mapa 3D da nossa atmosfera. E a rotina é militar, literalmente. 2 vezes por dia, todo santo dia, faça chuva ou faça sol, nos mesmíssimos horários, essas sondas são lançadas. Essa consistência é o que alimenta os computadores que fazem a previsão do tempo com dados sempre frescos e confiáveis. Mas, como dizem, tudo que sobe, uma hora desce. E agora a gente chega no clímax, no fim dramático da missão oficial da radiosonda. Conforme o balão sobe, o ar fica mais rarefeito, sabe? E ele vai se expandindo, expandindo. Quando chega lá por uns 25 quilômetros de altitude, a pressão é demais para ele aguentar e ele estoura. Fim da subida. E aí, do ponto de vista oficial, a história termina. A missão de coletar dados está cumprida. A fonte é bem clara, diz com todas as letras. A sonda se perde, é um item descartável. Só que não, né? É exatamente aqui que a nossa história de verdade começa. Pois é, para um grupo muito dedicado de entusiastas, o estouro do balão não é o fim, é o tiro de largada. A caçada pela radiosonda começou. O primeiro passo é a previsão. Usando programas que analisam os dados de vento em diferentes altitudes, os caçadores conseguem ter uma estimativa muito, mas muito boa de onde a sonda, que agora está caindo de paraquedas, provavelmente vai pousar. E quem são esses caçadores? São radioamadores, programadores, engenheiros, uma galera que é movida pelo desafio e pela paixão de transformar o que seria lixo tecnológico em algo novo. Para essa turma, a sonda não é lixo, é um tesouro. E a caçada acontece em tempo real. A sonda continua transmitindo na queda e com as ferramentas certas dá para decodificar esses sinais e acompanhar a trajetória dela no mapa ao vivo, até o momento em que ela toca o chão. Assim que a área de pouso fica mais clara, a tecnologia sai do computador e vai para o mundo real. Aí os caçadores usam antenas direcionais, receptores portáteis para triangular a posição exata do sinal. É a fase final, a busca no campo. E um ponto super importante, a recuperação é feita de um jeito responsável. Os caçadores usam equipamento de proteção, têm muito bom senso, respeitam propriedades privadas e, claro, recolhem tudo. Não só a sonda, mas os restos do balão, o paraquedas, a linha, é uma caça ao tesouro consciente. Com a sonda recuperada, em mãos, a transformação pode finalmente começar. O que era um equipamento científico descartado está prestes a renascer com uma nova função. E aqui está o prêmio. Depois de abrir a caixa de isopor, tirar as pilhas, o que sobra é o coração da radiosonda, uma plaquinha de circuito impresso super compacta, de alta tecnologia e a sua antena. Esse é o tesouro. Agora vem a parte mais nerd e divertida da história. Dá uma nova vida para essa placa.
Isso envolve estudar o código, ajustar a frequência para operar nas bandas de rádio amador, dar um novo nome digital para ela, e aí, com tudo pronto, é só carregar esse cérebro novo no dispositivo. E aqui está a mágica da transformação. A placa, que antes era parte de um instrumento científico, renasce como um dispositivo completamente novo. Por exemplo, um rastreador de longo alcance, pronto para ser usado em outros projetos. A metamorfose está completa. Então, quer um instrumento de uso único? Agora vira uma plataforma de aprendizado e de experimentação. A Sonda renasce, dando vida a novos projetos de eletrônica, de programação, de comunicação por rádio. É uma segunda vida cheia de possibilidades. Então, da próxima vez que um balão meteorológico for visto subindo, vale lembrar, a jornada dele pode estar só começando quando ele some de vista. E fica a pergunta no ar, que outra tecnologia que a gente chama de lixo tá por aí só esperando por alguém com um pouco de curiosidade para dar a ela uma segunda chance, uma segunda vida?